começar aqui, pessoal. Eu estou um pouco nervosa, então qualquer coisa que acontecer, vocês me desculpem. Vou falar sobre cultura do estupro, como eu já tinha dito para vocês. Antes de começar com o tema em si, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui, que assim, é um tema bem difícil de falar, porque ele é difícil mesmo, ele é pesado. Eu tive que me dedicar bastante, pesquisar muita coisa, conversar com mulheres que passaram por situações que doem na gente e tal. E, além desse fator, é difícil falar também porque, desde o meu último talk aqui, que eu falei sobre feminismo e outras coisas, eu tenho observado alguns comportamentos, estranhos no time, assim, em relação a mim, em relação à minha postura, ao que eu defendo. Eu acho que a gente está vivendo em sociedade aqui, ninguém é obrigado a concordar com nada do que eu estou dizendo. Só que a gente precisa respeitar a opinião do outro, né? Isso é fundamental para se viver na tranquilidade. Quando eu expus que eu ia falar sobre cultura do estupro, eu escutei coisas do tipo, mas você vai falar dessas porcarias de novo. Ai, que coisa chata, ai, todo mundo sabe disso. Ai, aqui não tem nenhum estuprador. Tipo, eu nunca disse isso. E tudo que eu vou dizer aqui não é para falar isso. Eu vou explicar, só que as pessoas têm mania de não tentar entender as coisas, né? Isso me deixou bem chateada a ponto de não querer falar aqui, mas eu conversei com o Paulo tal, e resolvi que seria bom falar assim. Então eu peço para que quem se incomodar muito com esse tipo de assunto não precisa ficar aqui, é super livre. Quem quiser ficar, fica, quem não quiser não tem nenhum problema. Mas quem quiser ficar, é bom respeitar depois, né? Que faz parte da nossa convivência. É isso. Então vamos começar de verdade. Eu vou começar a colocar aqui algumas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para a gente ver como que a cultura do estupro está presente na nossa rotina sem a gente nem perceber. Nos famosos fio-fios que todas as mulheres escutam na rua, as cantadas de rua, né? Aquelas coisas bem baratas e que todas nós passamos por isso, assim, N vezes. Aqui na praça é batata. Toda semana, pelo menos, acontece alguma coisa bem desagradável. Alguns políticos, no caso, essa espécime bizarra aqui, o Jair Bolsonaro, o tipo de coisa que ele fala, ao ponto de falar que uma mulher não merece ser estuprada porque ela é feia. Alguém tem noção do que isso significa? Mulher nenhuma merece ser estuprada por motivo nenhum. E ser feia também não é um problema. Esse cara só dissemina merda quando abre a boca. A publicidade, ela joga na nossa cara o tempo todo coisas machistas e ofensivas. O mercado da cerveja é um ótimo exemplo disso. Esse daqui é um deles. É uma propaganda da escola, eu nem sei de quanto tempo atrás. E esse é só um dos exemplos que eu achei. Tá? A moda é a mesma coisa. Acho que todo mundo concorda que tem alguma coisa de errado com essa imagem da Dolce & Gabbana aqui. Tem um monte de cara olhando um cara pegar uma menina. Ok, isso era para ser artístico e talvez tenha sido feito sem a intenção de demonstrar agressividade. Mas no fundo é isso que significa. E a gente olha no nosso dia a dia e não se choca com esse tipo de coisa, porque é natural, é banal, é corriqueiro. As músicas, né? Tantas músicas que a gente escuta como sendo inofensivas, a gente não para prestar atenção. Tem N exemplos, eu coloquei um aqui que é bem claro, que é aquele baile de favela, que tem uma frase que é essa daqui: quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com a R7, vai voltar com a chota ardendo. Tem crianças cantando isso daqui. Tipo, o tempo todo. E a gente não para pensar o que voltar com a chota ardendo. Isso é muito sério. E a gente vai levando isso sem nem perceber. Tem vários famosos que a gente acaba compartilhando as coisas, concordando sem nem prestar atenção às vezes. Gente, ele é mestre em falar merda também. E ele tweetou isso daqui um dia que é um absurdo. O cara esperou uma gostosa ficar bêbada pra transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá pra um cara desses, gênio. As novelas, os filmes e etc., os seriados, eles têm sempre uma postura de romantização da violência. Isso daqui é uma cena de uma novela da Globo que foi muito criticada o ano passado, onde essa menina ela é estuprada por esse cara
E eles romantizam tanto o personagem do Selton Mello que ele fica como herói. E ele violentou a menina. E isso é passado assim como algo natural, faz parte do nosso dia a dia. Quem não se lembra dessa novela, né? Eu não me lembro o nome da novela, mas eu lembro muito dessas cenas em que o Dan Stubach batia com a raquete na Helena Rinaldi, eu acho que é o nome dela. As piadas com as mulheres, seja de N temas que todos os homens fazem, às vezes até as próprias mulheres, que também são coisas corriqueiras. A divisão de tarefas dentro da casa da gente, quem vive com um cônjuge, sabe muito bem que essa divisão, na maioria dos casos que eu conheço, ela não é justa, tá? O homem não tem que ajudar a mulher, ele tem que dividir as tarefas, não é ajuda, porque não é obrigação da mulher fazer. E na maior parte das casas, o que acontece é isso daqui. Na minha não é, porque eu me coloco perante a situação, mas na da maioria é. E não é justo, né? Não sei se vocês se lembram, ano passado também, no Masterchef Júnior, teve toda uma polêmica em volta de uma menina chamada Valentina. Uma menininha de 12 anos, muito bonitinha mesmo e tal. E foi ela começar a aparecer no reality que vieram chuvas de coisas bizarras nas redes sociais, mas assim, muito bizarras, sobre estupro, sobre pedofilia, e tiveram que vetar a aparição dela no reality porque começou a ficar muito pesado. Esse é um dos exemplos, tipo, sobre essa Valentina, se tiver consenso é pedofilia. Vou lembrar que ela tem 12 anos. A pornografia, isso é difícil para o homem aceitar, porque vocês são grandes consumidores disso, mas ela, em sua grande maioria, tem uma postura machista e alguns lances de violência contra a mulher também. Então vamos lá, isso aqui está no nosso dia a dia, no de todo mundo, no meu e no de cada um de vocês aqui, eu tenho certeza. Então, a gente sabe que tem alguma coisa aí no nosso dia a dia que não está legal. O que é, então, isso tudo que eu estou dizendo de maneira definida? O estupro é o quê? Bem simples, é sexo não consensual, imposto por meio de violência real, por exemplo, quando você utiliza uma arma, ou violência presumida, quando você dopa a vítima, por exemplo, dá drogas para ela, bebida, etc. A cultura do estupro é o quê? É o contexto no qual o estupro é naturalizado e banalizado, devido a atitudes sociais sobre gênero e sexualidade. Gravem essas palavras que elas são as mais importantes, naturalização e banalização. A cultura do estupro fala basicamente disso. Tá? E quando a gente fala de cultura do estupro, é muito comum vir a perguntar, isso não existe aqui no Brasil. Isso. Deixa para o final, por favor. Se isso existe de fato. Porque as pessoas acham que a cultura do estupro é onde a cada 10 homens, 9 violentem mulheres. E não é isso, tá? O assunto é bem mais complexo. E por conta disso que eu já mostrei aqui, que eu vou mostrar mais para frente, a gente vai ter a certeza que a cultura do estupro existe. Tá? Isso daqui é uma coisinha para vocês terem uma noção, assim, é meio duro, mas... A primeira vítima de estupro que eu atendi tinha 10 anos e foi vítima de um vizinho. Ela estava muda por mais de 2 meses e o único som que ouvi foi um choro baixo e doído. O exame ginecológico era indescritível, parecia ter sido submetido à tortura com aqueles aparelhos medievais inimagináveis. Sua vulva era um buraco só. Havia ruptura perineal completa, unindo uretra, vagina e ânus num buraco irregular e único. Imaginei a dor física, só imaginei. Imaginei a dor psicológica, só imaginei. E chorei. Nunca me esqueci. O que nunca consegui imaginar foi que criatura teria feito aquilo com ela. Tô sem resposta até hoje. É um depoimento de uma ginecologista que atendeu uma vítima de estupro de 10 anos. 10 anos é um absurdo, né? Mas eu já pesquisei casos de meninas com 6, com 5, com 4 anos. E quando a gente se pergunta se a cultura do estupro existe, é porque a gente não entende de fato o que é cultura. Cultura tem N significados. Eu vou dar um deles que é bem simples, assim, não é nada muito... a cultura não é algo que tem que ser bonito necessariamente. Ela é algo que está no contexto de uma sociedade. Seja a cultura do que for, e no caso a cultura do estupro. Então vamos a mais detalhes. A gente vive numa sociedade machista e patriarcal.
Eu acho que está na hora da gente aceitar que isso é um fato. Isso não é discutível. A gente vive numa sociedade machista, sim, e a culpa, não existe uma culpa. A gente nasceu nessa cultura, a gente dissemina essa cultura, e os nossos filhos, se a gente não for diferente com eles, vão fazer as mesmas coisas. Quando a gente fala de cultura do estupro, a gente fala muito do poder do homem sobre a mulher, da opressão, da humilhação. Isso acontece desde sempre, desde a Grécia Antiga, desde sempre. Isso é histórico, por isso que é tão difícil de mudar. Quando a gente fala, por exemplo, de histórias de princesas, contos de fada, vocês já repararam que as mulheres ocupam sempre os espaços de mocinha, em alguns casos não, mas na grande maioria de mulheres bem delicadas, e sempre existe um príncipe para salvar e deixar tudo bem. Tipo, ele é a figura do que chega ali e faz acontecer e deixa tudo certo. A mulher nunca ocupa esse espaço. E isso é feito de forma involuntária, porque a nossa cabeça foi moldada para pensar dessa forma, tá? Quando a gente fala de cultura de estupro, na verdade, a gente tem que entender que estupro não é sobre desejo sexual. Não é isso que é estupro. Porque se fosse só isso, o cara pagava uma prostituta, sei lá, por R$10 e fazia sexo com ela. Estupro é sobre a relação de poder e opressão. É como ele se sente praticando aquela violência. Quem manda naquele pedaço ali é ele. Ele está deixando a mulher numa situação completamente vulnerável. A gente tem... Para a gente entender o quanto isso vai a fundo, se a gente for pensar, a nossa língua é bastante machista, sem a gente nem notar. Pus 2 exemplos bem idiotas aqui, só pra gente ter uma noção. Quando a gente fala de vagabundo, ele é o quê? Ele é um cara que não trabalha, geralmente. A vagabunda é bem diferente disso, certo? Ela é uma vadia, uma mulher que não presta, etc. Quando a gente quer xingar um cara, a gente fala aquele filho da puta. Até nisso, a mulher tem que levar a culpa. Ela é a puta, ele é só o filho dela. Essas 2 imagens, elas são absurdamente diferentes, certo? Aqui a gente tem uma mulher com burca no Afeganistão, onde ela não pode mostrar quase nem os olhos, tem uma telinha. E aqui a Juliana Paz fazendo propaganda de cerveja. Ambas essas figuras mostram uma cultura machista. Isso é machismo, nos 2 casos. A gente tem que entender isso. Cada um na sua figura, cada um com a sua cultura. Lá elas não podem mostrar o rosto por uma determinação da cultura. Porque os homens não querem que elas mostrem uma parte do corpo. E aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres elas têm que mostrar o corpo. Faz parte da nossa cultura. Quanto mais pelada, melhor. E essas coisas que eu falei, elas acabam gerando em certas pessoas estímulos violentos, em onde acontecem as agressões contra a mulher. Vamos usar alguns números para a gente ter uma noção do que a gente está falando de verdade. 48% das pessoas criticam mulheres que saem com os amigos sem o seu parceiro. Machismo. 76% criticam as mulheres que beijam vários homens numa balada, por exemplo. Machismo. 80% das pessoas acham que elas não devem ficar bêbadas em festas e bares. Machismo de novo. 26% das pessoas concordam que mulheres com roupas curtas merecem ser atacadas e violentadas. 58% afirmam que elas têm parcela de culpa pelos estupros sofridos. Não basta ser estuprada. Você pediu para aquilo acontecer com você, né? 86% das mulheres já foram assediadas alguma vez, pelo menos. E dessas, 44% já tiveram o seu corpo tocado. A gente tem uma mulher sendo estuprada no Brasil a cada 11 minutos, na média. E estima-se que isso é apenas 10% do número real, porque as mulheres não denunciam esse tipo de crime. Então, se a gente fizer uma conta rápida, a gente tem, na média, uma mulher estuprada a cada 1 minuto. Isso é assustador, né? Desses casos de estupro, 70% acontecem com crianças e adolescentes. De bebê a, sei lá, uma menina com 14, 15 anos, por exemplo. E desses estupros, 70% são cometidos por pessoas próximas à vítima, por marido, namorado, parente, pai, padrasto, amigos e etc.
vocês terem uma noção, Franca representa 8% do total de estupros de todo o estado. Eu me assustei com esse número, é muito alto, a cidade é muito pequena para ter um número tão alto assim. Isso só, né, ajuda que a gente tenha mais medo de andar na rua à noite, sozinho. Você tem esses números? Eu fiz várias pesquisas para chegar neles, depois se você quiser. Eu acho esses números assim. São assustadores, de verdade, e A gente precisa saber. Então, onde que eles são reais. Eles são reais. Queria saber a fonte. Depois eu te passo. Vamos pensar num caso prático aí, a gente pode falar assim, algo bem recente que aconteceu, vai todo mundo meio que lembrar. Esse daqui é o caso da menina que foi estuprada por possivelmente 30 homens no Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, eu fiquei bastante chocada, porque a primeira informação é de que 30 caras violentaram essa menina de 16 anos. Isso choca qualquer ser humano que tem um pouco de bom senso. E é nessas horas que a gente percebe a quantidade de babacas que a gente tem por perto, porque o que eu li em Facebook, o que eu escutei da boca de pessoas, não aqui, porque isso não foi tocado aqui dentro, pelo menos nos ambientes que eu participo, ninguém discutiu sobre isso, ninguém mais mencionou isso, o que também não é bom. O que eu vi de gente postando merdas, falando absurdos sobre isso, pessoas do meu cotidiano, da minha vivência, pessoas da minha casa, e você para pensar, nossa, quem são essas pessoas, né? São nessas horas que a gente meio que tem uma noção. Quando algo como isso acontece, é um caso muito grosseiro, assim, muito horroroso. Todo mundo se sensibiliza, todo mundo fica indignado. Legal, né? Todo mundo aqui é ser humano, bate alguma coisa aí dentro. Passa um pouquinho, quando a mídia começa a esfriar a história, acontece o quê? Nada. Todo mundo esquece. Parece que isso nunca aconteceu. Nenhuma mulher mais é estuprada, nenhum estuprador está solto aí nas ruas e nada mais acontece. O assunto não é mais comentado, não é mais conversado. Isso passa a não existir na nossa sociedade. Porque ninguém se importa, né? Não foi a irmã da gente, a mãe, a nossa mulher, então tem que me preocupar por quê? Aí começam, quando um caso desse que é muito exposto vem à tona para nós, começam os mas, né, das pessoas que não têm ideia do que estão falando. E começam a tentar justificar o que aconteceu. Ah, mas a índole dela é duvidosa. Então, por isso que ela foi estuprada. Ah, mas ela é puta. Ah, mas se fosse moça de família, nada disso teria acontecido. Ah, mas se ela estivesse em casa ou na igreja, isso também não teria acontecido. Mas se ela não estivesse usando uma saia tão curta ou um vestido, ela teria evitado. Mas se ela não usasse tanta maquiagem, tudo seria diferente. Mas se ela não dançasse de forma tão sensual, nada teria acontecido também. E aí vem essa enxurrada de mas, e eu fico me perguntando, por que quando a gente fala de estupro, tem que sempre vir um mas depois? Por que a gente faz isso? Eu não entendo porque não tem justificativa. Isso é um crime, uma violência que não tem justificativa, é injustificável. Vocês podem tentar procurar uma justificativa, vocês não vão encontrar, porque não existe. E a gente está o tempo todo tentando achar justificativa e fazendo o quê? Colocando a culpa na vítima. O tempo todo essa menina foi culpabilizada do que aconteceu. Por ela frequentar baile funk, por ela ter relações duvidosas com algumas pessoas, por ela usar drogas, possivelmente. Nada disso justifica, é isso que as pessoas não entendem. E aí vem uma enxurrada nela, assim, você é culpada disso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Ela já foi estuprada, ela já sofreu uma das piores tipos de violência que uma pessoa pode sofrer na vida, até onde eu imagino. E aí vem toda uma sociedade e a estupra de novo. E aí como é que a pessoa vive com isso? É por conta disso que os crimes não são denunciados. Porque ninguém tenta entender. E se eu puder falar para vocês guardarem uma coisa dessa palestra toda, a culpa nunca é da vítima. Nunca, nunca, nunca falem esse tipo de coisa, que a culpa nunca é da vítima. Isso daqui eu estava mexendo na internet hoje de manhã, antes de apresentar aqui, e eu me deparei com essa notícia no R7, para vocês terem uma noção de como as coisas funcionam, né? Pai estupra filha de 9 anos e diz que a culpa é da criança. 9 anos. Não consigo pensar o que ela pode ter feito para o pai achar que ela pediu para ser estuprada. E aí, quando a gente coloca a culpa na vítima, a gente está exercendo um ato de tremenda covardia, né? Porque é muito fácil.
a pessoa já está em situação vulnerável, vamos culpá-la, por que não? E quando a gente não se coloca no lugar do outro, isso é algo que a gente faz muito nesses tempos que a gente vive, a gente tira a culpa do agressor. Então a gente está invertendo os papéis. A gente está falando que a vítima é culpada pelo que aconteceu com ela, sem ela querer que acontecesse, que é um crime de violência, sem concessão, e que o agressor não tem culpa. Vocês percebem o quanto isso é inverso e a quantidade de problemas e de mentes bizarras que isso cria na nossa sociedade? E aí a gente se pergunta, por que as mulheres não denunciam esses crimes, né? Já que a gente viu que apenas 10% delas devem fazer isso. O estupro é um crime que se dá às escuras e ele é sempre envolto de muita vergonha e muito preconceito, porque existe sim preconceito. Uma mulher que sofre estupro, ela nunca mais é vista da mesma forma pela sociedade. Isso é fato. Ela fica manchada pro resto da vida. Já é um trauma que ela não consegue absorver, eu acho que nunca. Mas a sociedade vem e faz o seu papel de opressora, né, em cima disso. Não é fácil se provar. Como é que você prova um estupro, a não ser com um exame ginecológico? Mas isso só se prova se for bem próximo do acontecido. No caso dessa menina do Rio de Janeiro, ela denunciou depois de acho que 5 dias. Eu não tenho prova ali nela mais. Então já não consegue achar um culpado. E no Brasil, quando não se tem provas, por mais que a situação toda dê a crer que aquilo aconteceu, não existe crime. E a impunidade é um crime que as pessoas passam impunes. Isso é fato. Eu não sei todas as causas disso, mas a impunidade é o segundo nome de estupro. E a gente vê muito isso, a gente viu muito isso quando um dos acusados dessa menina saiu desse jeito do primeiro depoimento. Ele tá rindo, literalmente, na cara da justiça. E assim, ele ou eles fizeram a violência e é tão intrínseco na cabeça da gente que vai passar impune, que não contente, eles filmaram, tiraram fotos e divulgaram no Facebook. Então, tipo, isso é ter certeza de que ele não vai ser punido. Então, eu posso estuprar, posso tirar foto porque eu acho que aquilo é bacana e posso divulgar. Como que a gente pode deixar isso acontecer ainda no mundo que a gente vive? A culpabilização, que eu já falei anteriormente, né? As vítimas são sempre culpadas, então isso força com que elas não denunciem esses tipos de crime. E muitas delas têm medo, porque como muitos dos agressores são pessoas conhecidas, elas temem pelas próprias vidas, né? Porque muitos desses caras as ameaçam. Então, vamos a alguns conceitinhos bem básicos, assim, que eu acho que às vezes a gente se esquece. Isso é importante para vocês que são homens, muito importante. Sexo sem consentimento é estupro, bem simples assim. Não consentiu é estupro. Teve qualquer tipo de negação. Ai, não quero, ai, não sei o quê. Não é não, não é estupro. Se ela tá desacordada, seja lá por qual motivo, tá muito bêbada, tá drogada, tá dormindo, fazer sexo com uma pessoa dessa é estupro, gente. Se ela bebeu demais e perdeu um pouco dos sentidos, ou perdeu bastante, e ela não está em condições de responder pelas suas ações, isso é estupro. Tem muito homem que se vangloria pra caramba de ter uma mulher bêbada pra cama. Isso é estupro, gente. Tem muitos homens que fizeram ou fazem isso. Isso é muito sério. Isso é estupro, sim. Só não é falado que é, mas ela não está em condições de responder se ela quer ou não praticar o sexo. Se ela quis transar com 30 homens e no meio do caminho desistiu e mesmo assim continuaram, isso também é estupro. Se ela quis transar com 30, apareceu mais um e obrigaram a fazer com mais um, isso é estupro. Se ela não desistiu, mas ela não aguentou e desmaiou, e mesmo assim continuaram, isso também é estupro. O namorado, o marido, o ficante obrigou, porque há que existe essa obrigação, né, quando você é casado, etc. É estupro, do mesmo jeito. E aqui acho que as pessoas confundem um pouco com, assim, não significa o quê? Não é não. Não não é sim, não não é talvez, não não é insiste que é charminho. Não é não. Falou não, é não. Para. Acabou. Então, como que a gente deve se portar perante a esses casos de estupro, assim? Sejam próximos da gente ou esses que a gente vê pela mídia.
não exponha a vítima. Isso é um ponto super importante. Não compartilhe foto da vítima, vídeo, não vá no Facebook dela, xeretar. Não precisa fazer isso. Isso não vai agregar em nada. Ela já está passando por um momento super delicado e sensível, invasivo pra caramba. Deixa ela absorver isso com a família dela, entender o que está acontecendo e, né, tentar seguir em frente. Esquece a vítima, deixa ela quieta. Proteste contra isso é muito importante, que a gente tome posição perante as coisas, mas não envolva a vítima nisso. Proteste, se posicione, mas não envolva a pessoa. Não relativize nada, chega dos mas, não tem mas. Vamos parar de falar mas quando a gente fala de estupro. Não duvide da vítima. Eu acho que isso é um crime, é algo tão assim que a gente não deveria falar, nossa, ela está inventando, mas por que ela inventaria? Qual que é o motivo de orgulho para que você foi estuprada? Sabe? Tem razão. Eu não sei. Não culpe a vítima. Isso eu já falei bastante, né, sobre a questão da culpa. E não tente justificar o que não tem justificativa. Não tem justificativa. Não faça piadas também, que isso acontece toda hora. Então, como que a gente tenta acabar com essa cultura? Assim, é bem difícil, tá? Isso daqui não acontece de uma hora para outra, não. Mas a gente tem que começar, né, a querer mudar o nosso mundo. Não dissemine algumas dessas práticas que eu disse aí atrás. Já é um puta começo. A gente conseguir não fazer piada, não justificar, não compartilhar, isso já ajuda pra caramba. Resolução penal, ela não é o suficiente. O crime de estupro hoje está previsto em lei. A pena é de 6 a 30 anos, dependendo se houve morte da vítima ou não. Isso só não resolve. Isso pune, de certa forma, aquele cara que fez aquilo, mas isso não impede que outros estupradores façam as mesmas coisas por aí. Porque o problema, ele é cultural. Se a gente não mudar a nossa cultura, não adianta de nada. Quando a gente fala em cultura, a gente fala de educação. Uma bela feridinha aí pro nosso país, né? A gente tem que pensar em atacar isso pela raiz. Quando eu falo pela raiz, são as próximas gerações. Alguns daqui já têm filhos, alguns vão ter. Vamos tentar fazer diferente com essa molecada que vem aí, sabe? Colocar novos conceitos e ensinar as coisas de forma diferente, abrir mais a cabeça em relação a gênero. A gente ainda é muito assim, isso aqui é de menina, isso é de menino. Isso gera uma série de problemas para nossa sociedade. A gente tem a chance de fazer um mundo melhor, só que depende muito ainda da gente. A gente precisa que os nossos políticos nos ajudem a fazer leis que nos protejam, que nos amparem. O Michel Temer assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi criar um ministério todo masculino e tirar o Ministério das Mulheres. Algo que demoramos muito para conseguir. A primeira coisa que ele foi lá, cortou. Isso, as pessoas não percebem isso porque não as afetam, só que isso tem consequências bastante graves para isso que eu venho falando. Tá? A castração química é algo bem defendido pelo Bolsonaro e basicamente um estuprador foi preso para você castrar ele quimicamente. Toma uma dose de remédios que vai inibir por certo tempo a libido dele. Na minha opinião, isso não resolve nada. Porque, como eu disse anteriormente, o estupro não é apetite sexual. Isso não vai mudar nada, porque o que um estuprador quer é praticar uma violência contra a mulher, é colocá-la naquela posição. Então, na minha visão, a castração química é uma bobagem. O que a gente tem que combater são outras coisas de outra forma. Então, vamos, para finalizar, o único motivo de existir estupro é porque tem estupradores. Ponto final, não tem muito o que se discutir nisso. É simples assim. Não há muita justificativa e etc. O ato de estuprar alguém não é loucura e não é patologia. Eu li alguns estudos de pessoas que, né, se dedicaram a isso, estudaram, fizeram pesquisas e provaram que estupradores não são doentes, em sua grande maioria. Eles não têm nenhum problema, a não ser o que a nossa sociedade forma e faz ele entender de que aquilo é banal, é normal e ele pode praticar porque não tem consequências, tá? Ele não é doente, ele não é louco. A gente se confunde muito com isso e é por isso que as pessoas não são penalizadas. Eu espero que daqui a um tempo a gente, lá do Rio de Janeiro, ela estudava na UFRJ
e ela foi estuprada por um grupo de amigos dela no ginásio da faculdade. Beleza, isso aconteceu e ela se calou, ela não denunciou, ela não queria perder o curso, nem sair da faculdade. Aconteceu que ela entrou numa depressão profunda, obviamente, e depois de 4 anos ela se matou, porque ela não conseguiu conviver com isso. E isso são N casos. Há uma grande porcentagem de mulheres que sofrem violência sexual e se matam depois. Então, assim, eu peço que vocês, todos os homens do mundo, respeitem as mulheres, porque assim a gente passa a viver com menos medo, né? Porque o certo não é ter medo, o certo é ter respeito. Tem bastante homem falando sobre isso, tá? Isso não é assunto de mulher, para mulher e nem de feminista. Se vocês procurarem no YouTube, por exemplo, vocês vão ver, tem um vídeo em si que é muito bacana de 2 homens falando sobre isso. E isso aqui é um pequenino exemplo de um youtuber aí bem famoso. Ele é um homem, como vocês podem perceber. Ele dá um recadinho bem básico, assim, só pra finalizar mesmo. Cara, a cultura do estupro existe. Você gostando ou não, mesmo você não sendo estuprador, calma, cara. Ouçam o que as mulheres estão falando, ouçam o que está sendo dito por aí, leia, tenta absorver, que eu acho que agora a gente tem uma oportunidade boa, né? Já que a gente tá falando sobre isso, é bom pra gente aprender e ser uma pessoa melhor. Eu acho que um bom começo para todo mundo aqui, um exercício, é tentar escutar o que as pessoas estão falando sobre isso. Vocês não sofrem isso, então escutem. É mais importante escutar do que opinar, às vezes, tá? Porque é fácil para o homem julgar e ter 1000 coisas quando ele não é a vítima. Na sua maioria, ele não é a vítima. Então, vamos ter bom senso e tentar escutar que nem tudo que mulher fala é bobagem. É isso. Eu convido vocês a refletirem, a tentarem mudar suas opiniões e se posicionarem. É muito importante que vocês se posicionem. A gente está na onda aí dos adesivos. Eu fiz uns adesivinhos aqui. Quem quiser, pega comigo. É isso, obrigada.